Fala rapaziada, chegamos ao nosso 10º vídeo de segurança orgânica. Tá ficando muito bacana aqui a gravação desse conteúdo e, cara, eu tenho plena convicção de que o necessário é o suficiente e indo até um pouquinho além estão nos nossos materiais aqui do Foco do Luto, beleza? Então, sem mais delongas, vamos tratar hoje de defesa pessoal, armamento e tiro dentro de segurança orgânica. Beleza? Vamos nessa. Então, defesa pessoal compõe-se de técnicas de prevenção e reação. Ok? Mas será inicialmente preventiva. Artes marciais mais efetivas para a defesa pessoal são judô, jiu-jitsu, krav maga, sambo e sanda. Finalidade: neutralizar a agressão por meio de estrangulamentos, projeções, golpes e evasão. Então, fundamentos da defesa pessoal: autocontrole, controle do adversário, prevenção, reação, biomecânica, técnicas, consciência corporal e situacional e a legítima defesa. Características da defesa pessoal. Então, ela tem como característica ser preventiva, reativa ou não reativa, por meio da presença, a presença do combatente ali. Então, ser diretamente proporcional à ação agressiva, princípio da proporcionalidade que nós encontramos lá no uso diferenciado da força, decreto 12341. Ação defensiva deve cessar quando a agressão agressiva também cessar, então mantém a proporcionalidade aqui. E a ação defensiva tem o objetivo de fazer parar a ação do agressor. Beleza? Então, para uma técnica ser eficiente, ela deve ser simples e direta, rápida e fácil de ser aprendida e aplicada, e alcançar plenamente o objetivo de imobilizar o adversário. Então, ilustração aí trazendo uma série de golpes ou de medidas defensivas, como essa, o uso de spray de pimenta. Mas o restante são técnicas de defesa pessoal. Então, as técnicas de imobilização utilizadas na defesa pessoal, a exemplo de bloqueios, retenções e alavancas utilizados contra o adversário, visam principalmente encurtar o tempo de combate e minimizar eventuais diferenças físicas entre os oponentes. Prova CESP 2024, agente da Polícia Judicial do TSE, questão 68. Então, uma definição, do que é a defesa pessoal, para que serve as técnicas de imobilização. Então, o objetivo de utilizar a força é neutralizar o indivíduo em sua ação que caracterize desrespeito às leis ou que possam causar mal de acordo com a sociedade que esse indivíduo convive. Então, fundamentos e características da defesa pessoal estão atrelados aos níveis de uso da força, como citamos anteriormente. Então, a presença física, que é a presença policial ali, que já traz, uma certa defesa, ao modo que a não agressão já apenas pela imposição da figura do agente ele já impõe uma defesa, uma medida não reativa. Nós temos a verbalização, que é a comunicação transmitida pelo policial, o agente, utilizada diante um comportamento cooperativo por parte do agressor, que não oferece resistência. E obedece determinações do policial. 3.
controle de contato, que são as técnicas de condução e imobilizações, inclusive por meio de algemas, utilizadas diante da resistência passiva do agressor. 4. Controle físico, que é o emprego da força suficiente para superar a resistência ativa do indivíduo. Então, podem ser utilizados aqui no controle físico cães, agentes químicos, né, como spray de pimenta. 5. Táticas defensivas não letais. Então, bastões retráteis, por exemplo, taser, certo? E a força letal é o mais extremo do uso da força pela polícia, só deve ser usado em último caso, quando todos os outros recursos já tiverem sido experimentados. Nesse caso suspeito, ameaça à vida de terceiros. Então, a defesa pessoal, em síntese, é o seguinte: é composta de técnicas de reação, porque primeiramente deve haver uma ação por parte do criminoso. Então, as técnicas só devem ser aplicadas quando esgotadas as chances de prevenção, então preventivo e reativo. Essa ação por parte do criminoso não necessariamente é física, podendo ser gestos, atitudes, olhares, sinais, cabendo a leitura preventiva. E, então, sua resposta sempre será uma reação. Beleza? Avançando para a parte de armamento e tiro. Então, regras gerais de armamento e tiro são aqueles protocolos básicos, né? Então, somente aponte a arma para onde pretende atirar, mantenha o dedo fora do corpo da arma, fora do gatilho. As travas de segurança da arma são dispositivos mecânicos, não são substitutos do bom senso. Trata a arma como se ela fosse sempre carregada e uma extensão do seu corpo, tá? Isso é o que nós aprendemos em doutrinas militares, tá? E extensão do corpo. Opa, extensão do corpo. Por que isso aqui? Porque muitos serviços, quando militares tiram serviço, né? Não só militares, mas agentes da segurança pública como um todo. Muitos desses policiais e agentes militares, enfim, quando negligenciam muito, né, seu equipamento, seu armamento. Então, deixa em cima de balcão, não deixa codreado, vai ao banheiro e deixa no alojamento. Então, isso não deve ser feito. O armamento ele deve ser usado, deve ser pensado como se fosse extensão do teu corpo. Então, vai ao banheiro, vai junto, vai dormir, vai junto, certo? Então, esteja em constante treinamento com seu armamento, saiba manuseá-lo. Caso a arma negue fogo, mantenha apontado para o alvo, né, que pode ter o retardamento da ignição do cartucho e ocorrer um disparo acidental ou de incidente. E aí nós temos, eu separei aqui entre regras de sempre e regras de nunca, tá? O que sempre se deve fazer e o que nunca se deve fazer. Então, sempre, ao sacar ou codrir a arma, faça sempre com o dedo estendido ao longo do cano, ao longo da arma, né? Então, sempre fora do gatilho. Dedo sempre fora do gatilho. Se não for atirar, tem que estar fora do gatilho. Então, sempre certifique que a arma esteja descarregada antes de limpeza. Sempre guardar armas e munições separadas, em locais fora do alcance de crianças. Isso não é o caso de uso em serviço, tá? Óbvio. Então, sempre carregar ou descarregar uma arma faz o cano apontado para a direção segura ou caixa de areia. Sempre que entregar uma arma a alguém, entregue descarregada e apontada para si próprio, tá? Porque aí você lembra de que você está entregando um armamento, então você tem que confiar naquele seu procedimento. Sempre que pegar uma arma, verifique se está realmente descarregada. Sempre verifique a munição correspondente ao tamanho e ao calibre da arma. Para a regra de nunca, nunca deixe uma arma de forma descuidada. Nunca teste as travas de segurança da arma acionando o gatilho. Nunca engatilhe a arma se não for atirar. Nunca aponte em direção que não ofereça segurança. Nunca atire em superfícies planas e duras ou água, que pode ricochetear. Nunca, aqui também é bom citar a cerâmica, tá? O pessoal acha que quebra, assim, claro que quebra, né? Mas dependendo da inclinação em que a munição entra em contato,
ela ricocheteia e ricocheteia, cara, infinito quase, até perder todo a sua força, né? Então nunca pegue ou receba uma arma com o cano apontado em sua direção. É o que eu falei aqui anteriormente, né? Que estava aqui no sempre descarregada e apontada para si, é para você lembrar. Mas o ideal é sempre o cano apontado ou para o chão, né? E aí a empunhadura da arma, por exemplo, a arma aqui é o cano, certo? E aí tem a pessoa A entregando para a pessoa B, certo? Sempre nessa disposição, tá? Apontada para baixo, beleza? Então, quando a arma estiver fora do coldre, empunhada para o tiro, nunca aponte para qualquer direção, senão o alvo. Acontece bastante em stand de tiro. O cara já tira do coldre engatilhando, né? Com o dedo no gatilho, disparo acidental. O cara descoldreia a arma e aponta pro colega do lado sem querer, assim, mocorongo, né? Mas tudo bem. Então, regra de nunca. Então, nunca modifique as características originais. Nunca porte a arma quando estiver sob efeito de substâncias, né? Então, álcool, drogas, medicamentos. E nunca transporte o coldre de sua arma com o cão armado. E aí eu trouxe uma imagem meramente explicativa das partes do armamento. Aqui é uma pistola, parece uma Beretta 92. E aí, vamos lá, aqui embaixo o carregador, aqui a empunhadura, o cabo, aqui temos a trava manual, aqui o cão, a alça de mira, retém do ferrolho, esse dispositivo aqui, o cano, a massa de mira, alça e massa, o ferrolho slide, que é da lateral, a alavancagem de desmontagem, é um dispositivo que você aciona ele aqui para baixo e o ferrolho desliza para frente, o gatilho e o retém do carregador para fazer o correto recarregamento. Então, classificação das armas quanto ao efeito: pode ser leve e pode ser pesado. Leve são as que possuem peso e volume relativamente reduzidos, podendo ser transformadas geralmente por um homem, além de possuírem seu calibre inferior ou igual a .50, ou seja, 2,7 mm, 12,7 mm, beleza? E as pesadas são as empregadas em operações militares em proveito da ação de um grupo de homens, devido ao seu poderoso efeito destrutivo sobre o alvo e geralmente o uso de poderosos meios de lançamento ou cargas de projeção. Podemos citar aqui a exemplo os morteiros, beleza? Então, quanto ao tamanho, pode ser curta e pode ser longa. Curta, pouco peso, dimensão reduzida, fácil manejo de porte. Longa, dimensão e pesos maiores que as curtas, claro, podendo ser portáteis e não portáteis. Portáteis, um exemplo de longa portátil, uma metralhadora, né, um fuzil 5.56, e não portátil, uma MAG, talvez poderia entrar aqui, aquelas metralhadoras que são fixadas em caminhonete, por exemplo. Então, quanto à portabilidade, de porte, portátil e não portátil. De porte, tem dimensão e peso reduzido, pode ser disparado pelo atirador com apenas uma de suas mãos, então é o caso de pistolas, revólveres e garruchas. As portáteis são armas de fogo que, devido às dimensões e seu peso, podem ser transportadas por uma pessoa, então fuzil, carabina, espingarda. E as não portáteis são armas de fogo que, devido às suas dimensões ou ao peso, precisam ser transportadas por mais de uma pessoa com utilização de veículos, sejam fixadas ou não em estruturas permanentes, né? Então aqui um exemplo de uma não portátil, a MAG, certo? Quanto ao emprego individual ou coletivo: individual, um operante, um operador, e coletivo, 2 ou mais operadores, certo?
que é o caso do morteiro. E aí trouxe uma imagem dele exemplificando. Quanto ao sistema de alimentação e carregamento, temos antecarga, retrocarga manual e retrocarga automática. A antecarga é o que o carregamento é feito pela boca do cano. Por onde a munição sai, ela entra. Então, a antecarga é pela boca do cano. A retrocarga manual é feita pela parte posterior, né, com o emprego da força muscular do atirador. É o caso daquelas espingardas mais convencionais, que você tem que, entre aspas, dobrar o cano, né? E a retrocarga automática é feita pela parte posterior do cano por meio do aproveitamento de energia de disparo, dispensando intervenção humana. Então, a munição é reposta pelo próprio armamento. Quanto ao funcionamento, repetição, pode ser um armamento de repetição, uma semiautomática ou um automático. Então, a repetição é uma arma que a recarga exige a ação mecânica do atirador sobre o componente para a continuidade do tiro. Isso está lá no anexo 3 do decreto 10.030 de 2019, beleza? A semiautomática é a arma que realiza automaticamente todas as operações, menos o disparo, né? Com exceção do disparo, exigindo para isso o novo acionamento do gatilho. Então a cada disparo tem que pressionar o gatilho novamente. E a automática é o carregamento, o disparo e todas as operações ocorrem continuamente enquanto o gatilho estiver sendo acionado, beleza? Aqui seria o modo rajada, né? A rajada é isso, é a exemplificação do que é uma arma automática. Então, armas leves de porte individual podem ser classificadas em dois grandes grupos. Armas leves de porte individual podem ter canos raiados e não raiados ou alma lisa. Então, é raiado ou alma lisa. Canos raiados podem ser curtas ou longas. Então, curtas, revólveres, pistolas e garruchas, e longas, carabinas, rifles e fuzis. E a alma lisa são basicamente as espingardas. Destinam-se à caça, defesa ou tiro esportivo, né, que é o tiro de pratos, tiro a pratos, né? Aqui um exemplo de canos raiados, vários tipos de raiamento, então concêntrico sulcado, poligonal, concêntrico híbrido, estria de serra. Aqui um cano de alma raiada, exemplificado. Aí seria um concêntrico, né? Aqui por dentro é uma visão horizontal, tá? Um corte horizontal, visto por dentro do cano, como ele tem as estriações, né? Ou estriamentos. E aqui o cano de alma lisa, que não tem estriamento nenhum. É puro e simples um cano, certo? Então, as estriações ou alma do cano são a parte interna do cano, e pode ser lisa ou estriada, que foi o que a gente falou, ou é alma lisa ou é alma raiada. E os raiamentos permitem que o projeto se movimente rotacionalmente, no sentido dextrogiro, que é para a direita, ou no sentido sinistrogiro, que é à esquerda. Beleza? E a exemplificação da munição, aí você imagina, esse aqui é o cano, né? Aqui é por onde sai a munição. Aqui mais perto da tela aqui de onde a gente está observando, onde fica a nossa visada, né? A alcimaz. Então, imagina a munição girando nesse sentido dextrogiro, e a munição sim girando ao contrário, né? Para o lado esquerdo, sentido sinistrogiro. Beleza. Por quê? Por que tem estriação? Porque essas munições que saem de canos raiados, seja para a direita ou para a esquerda, essa rotação dá uma maior força, né? De perfuração da munição, certo? Quanto maior a potência do giro, vamos dizer assim, mais poder de perfuração a munição tem. Então, classificações das estriações do cano, elas podem ser estriações primárias, secundárias e terciárias. As primárias são ranhuras maiores, mais largas. As secundárias são ranhuras bem minúsculas, microscópicas. E as terciárias são desgastes das raias pelo uso intenso e inadequado. Certo?
E aí, nós temos um conceito muito importante para a nossa matéria de armamento e tiro, que é o de incapacitação. Então, segundo o Toqueto, o poder de incapacitação ou poder de parada, stopping power, é a capacidade que o projeto possui, durante o impacto, de incapacitar uma pessoa ou um animal instantaneamente, impedindo que continue a fazer o que estava fazendo no momento do impacto. E aí a doutrina estabelece que instantaneamente significa dentro de 1 a 2 segundos. E aí, incidente de tiro versus acidente de tiro versus tiro acidental. É necessário entender, sim, o conceito dessas três definições. Então, incidente de tiro é quando há uma interrupção não intencional nos disparos, sem causar danos. Então, um incidente é o quê? É uma falha na arma, né? Na munição. Isso é um incidente, não causa danos. E o disparo não é intencional. Já o acidente de tiro ocorre quando se produz uma interrupção dos tiros com danos de qualquer natureza, certo? Acidente já tem dano. E o tiro acidental é todo tiro que se produz em circunstâncias anormais, sem acionamento irregular do mecanismo de disparo, devido a defeitos ou falta de mecanismo de segurança da arma, segundo Toshito. Então, nós temos o seguinte, o mais importante é isso aqui, a diferenciação entre incidente de tiro e de acidente de tiro. O que temos que levar para a prova? Incidente de tiro não causa dano, acidente de tiro envolve danos materiais. E o tiro acidental é sem acionamento regular de disparo. Beleza? Requisitos dos padrões em balística. E aí, os projetis e estojos, pode ser projéteis também, colhidos com o fim específico de confronto, denominados de padrões, devem atender os requisitos de. Então, os projéteis têm que ser autênticos, adequados, contemporâneos e na sua quantidade correta. Autenticidade diz respeito à origem certa. Adequabilidade, os cartuchos com as mesmas características. Contemporaneidade, fabricado na mesma data. E a quantidade específica para cada armamento. Avançando, vamos falar aqui um pouquinho de MEV, que é a microscopia eletrônica de varredura. É esse equipamento aqui, ó. É um tipo de microscópio, né, em que o feixe elétrico focalizado varre a superfície da amostra, interagindo com a matéria, gerando diferentes tipos de sinais que podem oferecer informações sobre a morfologia e composição química do material. Amplamente utilizado em diversas áreas, como ciência dos materiais, biomedicina, ciência forense, pesquisa arqueológica e a própria balística, certo? Então, é uma análise minuciosa da composição química do material. E aí, nós vamos adentrar em conceitos e noções de criminalística. Está dentro de segurança orgânica, claro. Eu acho importante abordar esses tópicos, visto a atuação mesmo, né, das polícias, tanto judiciais quanto legislativas. Então, nós iremos abordar no vídeo seguinte as noções de criminalística, beleza? Rapaziada, não esqueça de dar o like, deixar um comentário aí, compartilhar. Se estiverem gostando dessa saga aí, rumo a PLF, então segue lá no Instagram, beleza? E qualquer coisa, entre em contato com a gente. Tamo junto, bons estudos, até o próximo vídeo. Valeu!